E aí, e tu chegou no Japão sem. Tu não tinha estudado japonês antes de vir, né? Tu tinha estudado inglês para fazer a bolsa em inglês. Então, comunicação com o orientador, com as pessoas, realmente foi na base do inglês, inclusive com outros bolsistas daqui também, né? A gente em Hiroshima tem uma grande diversidade de países, de estudantes que vêm de vários lugares do mundo, e a língua em comum entre todo mundo é o inglês. Apesar de a gente estar no Japão, a língua que se usa aqui entre, né, os estudantes estrangeiros é o inglês. Como foi para ti essa parte Sim. da comunicação, tanto com orientador, quanto com amigos, quanto fora da universidade? Olha, uma coisa engraçada. Porque assim, quando você estuda inglês sozinho, na sua casa, com seu livrinho, a gente não tem com quem treinar a conversação, né? Assim, você pode tentar achar. Hoje em dia é bom que tem aplicativos que você pode conversar com outras pessoas que também querem aprender um idioma. Eu até posso indicar o Tandem, o que eu uso é o Tandem, que é muito massa, é gratuito, e aí você quer aprender uma língua e você pode ensinar a sua língua materna para alguém que sabe a língua que você quer aprender e quer aprender a sua língua materna. Aí às vezes eu converso com algumas pessoas lá e aí elas falam em português e eu falo em inglês, e aí tem umas opções de você corrigir a gramática na digitação, é muito massa. E então, mas eu não tinha uma experiência em conversação com ninguém, nem nada. Eu chegava e tinha muita vergonha. Só pra você ter ideia, quando eu comecei a fazer amigos, tipo, fiz amizades falando inglês, eu ficava, eu não acredito que eu estou desenvolvendo um diálogo em inglês e a pessoa está me entendendo e eu estou entendendo de volta. Quando eu não conseguia entender, também era muito frustrante, mas assim, é, a gente desenrola, porque é igual eu tava falando com os meninos lá, tipo, ou eu falava inglês ou eu não falava nada com ninguém, porque português quase ninguém ia falar comigo lá. E era isso, aí eu comecei falando inglês com meu sensei, e aí com o tempo eu aprendi algumas palavras em japonês. O meu orientador do Brasil, ele tem um japonês excelente. A galera lá vendo ele falando japonês, ficava tipo, meu Deus, como é que ele tem um japonês tão bom? Eu falei, aí ele estudou pra caramba, conseguiu desenrolar demais. Aí ele me ensinou algumas palavras, tipo, o básico, que era a mina. Recebendo mensagem, né? Eu preciso ir agora, mas eu queria aparecer para dizer oi e muitos abraços. É a mistura, né? Ó. So cute. I want to see you again too. Hugs. So, então, aí eu peguei. E aí. Então, a comunicação, né? Que ou você falava, não tinha outra opção. Não tinha. Aí era isso, então se eu precisava, eu tinha que conseguir desenrolar. Eu lembro que eu travava muito no início. Aí eu ficava assim, meu Deus, eu não sei essa palavra, eu não sei essa coisa, essa gramática e não sei o quê. Aí eu ficava muito nervosa e eu queria chorar, assim. Eu ficava, não vou conseguir. E aí eu disse, não, vou conseguir sim. Vou me arriscar. Em tudo que eu tiver me arriscar, eu vou aproveitar essa experiência ao máximo. E aí eu tentava. A minha gramática saía meio bugada às vezes, mas com o tempo ia corrigindo muita coisa. Eu sei que eu não saí de lá falando super perfeito, mas eu já saí de lá, voltei com mais autoestima para estar me comunicando em inglês e também consegui melhorar um pouquinho, sabe, minha gramática e algumas Eu acho que é palavras, um etc. conselho que a gente pode dar para as pessoas que têm esse medo, né? Acho que todo mundo que estuda língua estrangeira, claro que tem medo de errar, e tem medo de não saber a palavra, e de, sabe, aquele momento da conversa que você não sabe o que dizer, aquilo ali, né, é um terror. Só que, se você fala, você percebe que você consegue passar daquilo. Então, é se colocar na situação e tentar. A partir daí, porque se você pratica, você tem muito mais chance de melhorar e de conseguir atingir seus objetivos. Se você não, não passa da parte da prática, aí realmente vai ficar cada vez mais engessado e mais difícil, né? E acho que essas pequenas coisas, tanto que tu falou, né? Ah, de eu tô conseguindo falar, estão me entendendo e eu tô conseguindo entender de volta. Se você coloca pequenos objetivos e você vai vendo conseguir esse, conseguir esse, conseguir esse, vai te motivando a conseguir coisas maiores até, né? E Guilherme, uma coisa que eu percebi lá que eu fiquei assim é porque, por exemplo, muitos japoneses não falavam inglês muito bom que eu conheci,
E aí eles tinham aquela vergonha e não falavam comigo, principalmente no meu laboratório. Eu via que eles não falavam muito comigo. E aí eu fiquei pensando, às vezes vem aluno estrangeiro para cá e a gente fica com vergonha por causa do nosso inglês e não se comunica. Eu, como uma pessoa que estava no outro lado, eu ficava muito triste. Porque por mais que a pessoa viesse falar com o inglês arrastado, eu ficava feliz que viesse falar comigo, sabe? Porque aí acabava que, até eu conhecer os alunos estrangeiros, eu ficava muito sem ter muitas pessoas para conversar. Eu tinha 2 amigos no laboratório que eram filipinos e tinham um inglês muito bom e falavam comigo, mas eu não tinha como eu estar todo tempo grudada neles para fazer tudo, pedindo ajuda o tempo todo com eles, né? Eu tinha 2 amigos japoneses que também falavam comigo em inglês, mas assim, como tu sabe, os japoneses eles mantêm aquela distância, então se trabalha contigo, ele é muito legal para você, ele é muito atencioso, vai te ajudar no trabalho, suas necessidades ali, mas de amizade mesmo, existe uma distância que ainda é um caminho a ser percorrido para ter um coleguismo, uma coisa a mais ali. Então eu ficava me sentindo muito solitária, que de resto ninguém falava comigo. Então eu ficava, Como foi que tu conseguiu superar esse sentimento? Essa solidão? pra ser honesta, eu superei depois do IDEC Open Day. Porque o IDEC Open Day Ai, como é que explica aí, Guilherme? Um evento que a gente faz para celebrar diferentes nações, diferentes culturas aqui na Universidade de Hiroshima. Como eu falei, como tem pessoas de vários lugares, é um dia para a gente mostrar a nossa cultura, nossa comida, música, enfim, diferente para várias pessoas. E aí junta muita gente, né? Sim. Eu vou só terminar de falar essa parte. Tem uma pergunta aqui de alguém. Opa, aí depois vale. Olha, Só tá bom. terminando de falar. Pode falar, eu puxo a pergunta. Fica tranquilo. Eu superei essa parte quando teve a IDEC Open Day, que eu conheci outros alunos estrangeiros. Porque o IDEC o prédio ali onde ficam muitos alunos estrangeiros, etc. Só que eu não era uma aluna bolsista da Universidade de Hiroshima, do governo japonês e tudo mais, eu não precisava estar sempre lá. Eu ficava no laboratório normal, assim, dos professores japoneses mesmo e tudo mais, e tinha mais contato com pesquisadores japoneses. Então, eu não tinha tanto contato com outros estrangeiros. No dia do IDEC, que eu conheci os outros estrangeiros. E aí, meu filho? Aí pronto. Aí desenrolei. Conheci o outro povo latino. Conheci a galera de tudo quanto era canto, da África, da Europa, de outros cantos da Ásia. E foi embora. Porque acho que para o estudante estrangeiro, quando vai para um país diferente, sempre tem essa barreira da solidão, né? De você não conseguir se comunicar. E eu acho que a tua bolsa de 6 meses, ela é talvez muito curta nesse sentido. Às vezes, 6 meses é o tempo de adaptação só, para você realmente conhecer as pessoas e tal. Tanto é que eu imagino que tu tenha sentido isso, de que no momento que tu tinha conseguido já teus amigos e tal, teve que ir embora. Porque, não, acabou a bolsa, tem que voltar. Então, né? Ai, nem me fala. O que tu acha da duração da bolsa? Só pra gente fechar esse tópico da bolsa. Tá. Eu acho que, assim, 6 meses, pra minha área, porque não deu pra me fazer muita coisa como bióloga. Eu ainda tentei ir pra campo. Eu fui pra campo pra Okinawa, eu fui pra Kuchinorabu-jima, que é uma ilha perto de Yakushima. Só que eu passei em Okinawa, eu fiquei uma semana. Porque também teve o período que eu fui, né? Era final do verão para início do outono, a água vai ficando mais fria. Então, pro meu tipo de pesquisa, o tipo de peixe que eu tava procurando, foi ficando difícil de achar, de estar mergulhando também, porque vai ficando mais frio. Mesmo em Okinawa, tem uma variação, uma mudança. Então, 6 meses deu para aproveitar muita coisa. Eu consegui fazer muita coisa, juro. Tudo que eu me comprometi em fazer, eu cheguei lá e fiz. Eu faltei ficar exausta, mas eu disse, eu vou fazer campo, eu fiz o campo. Eu disse, eu vou fazer uma exposição do meu trabalho, da minha cartilha. Fiz exposição da minha cartilha. Então, tudo que eu me comprometi, eu fiz. Mas, assim, eu voltei, que eu tava no avião, assim, ó, morta, de cansada. E toda vez que eu pensava em recusar algum convite pra sair com os meus amigos lá, eles falavam, no Brasil você descansa, no avião você descansa. E tem um negócio que a gente fala, né? Tipo,
quando morrer você descansa. Bora aproveitar. Deixa Aí pra eu, dormir no Brasil, né? aí eu inventei de falar isso em... Oi? Eu Não, inventei de eu acho falar que isso foi em muita inglês e coisa ficava que fez isso. falando isso também. Eu Oi? acho que tu realmente conseguiu aproveitar muito bem esses 6 meses, né? Tu fez muita coisa para pouco tempo. Tem uma pergunta aqui do Eduardo, ele disse que também é da UFPA. Tudo bom? Obrigado pela pergunta. E tá perguntando qual é o nome do seu professor da faculdade aqui. Aqui, no caso, no Pará. No Pará. Ah, tá. Então, Eduardo, é o professor Breno Barros. Ele dá aula aqui no campus de Bragança, da UFPA, dá aula para pós-graduação de comportamento animal, que é a minha área também, e dá aula na UFRA de Capanema, para graduação, também nessa parte de comportamento animal e ecologia. Eu sei que a gente já tá chegando quase no finalzinho, já tá quase batendo a hora da live, mas quem tiver mais alguma pergunta pode mandar que a gente vai respondendo aqui, tá? Ao vivo. E acho que falando um pouco nisso, chegando na parte do final, queria te perguntar o que tu pode dizer para as pessoas que querem tentar ir para o exterior também, mas que se vê assim, eu não vou conseguir. Tanto pelo inglês, quanto, como a gente comentou aqui, a barreira financeira, assim, cara, é muito dinheiro. E pro exterior, quando você vê uma passagem do Brasil pro Japão, dá um susto, né? Você vê, meu Deus, com quanto eu vou conseguir pagar isso, né? E tem muita gente que tem esse sonho de visitar o Japão, né, como um país. Não de visitar, mas às vezes também de morar, de trabalhar, de estudar. O que tu pode falar para essas pessoas sobre, com relação a possibilidades, a oportunidades? Olha, Guilherme, eu, depois que eu fui, eu descobri várias bolsas e várias outras possibilidades que tem, né? Tem o de SPS, tem o Next, tem o PDSE que eu fiz. E isso indo como estudante, né? Indo para estudar. Eu não sei muito bem como funciona já nas áreas de trabalho, para trabalhar e etc. Mas pra gente que tá assim na labuta de estudar e que é a oportunidade que a gente viu na vida de crescer, de fazer alguma coisa, de conseguir alcançar alguma coisa, tem essas bolsas de intercâmbio. Mas eu acho importante a gente não desistir. Eu meio que desisti, né? Eu dizendo sobre não desistir. Eu meio que desisti porque eu fiquei numa frustração. Eu me esforcei até onde eu achei que dava. Aí depois eu fiquei muito cansada, fiquei triste, cabisbaixa, achando que assim, não, isso não é para mim. Eu acho que isso é para quem tem tempo para estudar para isso, para quem tem tempo para fazer isso. Talvez não seja para mim. Mas gente, o negócio é tentar, entende? É a gente continuar tentando. É cansativo, é pesa, é complicado demais. Mas foi uma coisa que eu vim sonhando por muito tempo. E teve até um momento, assim, que foi quando eu me dei conta. Eu tive vários insights lá, vários momentos, várias, sim, reflexões pessoais. E um dos insights que eu tive foi que eu estava até falando com o Guilherme que o mundo é uma possibilidade. Foi assim, eu tava numa videochamada com minha amiga, a gente conversando, não sei o que, eu disse, amiga, ela, como você se sente e tal? Eu percebi que o mundo é uma possibilidade, sabe? Eu já tava assim, bem cansada e achando que não era para mim. E disse, não, gente, é uma possibilidade. É uma coisa que dá para fazer, sabe? A gente pode alcançar, a gente consegue, sabe? E aí eu pensei muito nisso, né? Eu acho que o que tu falou sobre desistir, na verdade, é uma mudança de rota, né? Porque realmente você tenta uma vez e não dá certo. Você tenta de novo, não dá certo. A gente pode procurar outros caminhos para alcançar aquele mesmo objetivo, né? Alterando um pouco o que você espera. Sempre a questão da expectativa vai estar muito alinhado, né? Qual é o seu objetivo de futuro? Então, acho que sentar um pouquinho com você mesmo, entender o que você quer, quando que você quer e ter tranquilidade, assim, ter calma, né? Porque a gente quer muito tudo para agora, para ontem. E eu acho que a gente tem que tentar mesmo para agora e para ontem, sim. Mas saber que se isso não for possível, ainda tem amanhã. Então, assim, tenta hoje, mas continua, né?
E é aquela coisa, eu acredito muito que as coisas elas acontecem quando elas devem acontecer. Se eu tivesse passado no Next nas 2 últimas vezes que eu tentei, eu ia ter pego a pandemia sozinha no Japão. Então, assim, eu ia estar longe de casa, da minha família, e minha mãe era grupo de risco, tudo mais. Então, assim, ia ser uma grande aflição. Aí aconteceu agora. Então, eu acho que às vezes as coisas vão indo ali pelo caminho delas. E aí tu Aí conseguiu o. aproveitar o Japão muito mais, né? Não tinha essa preocupação de pandemia, não tinha essa preocupação com a família, tua mãe estava bem, tu tinha, né? Podia focar nas coisas aqui. Talvez se tu tivesse vindo na pandemia, realmente teria sido, com certeza, uma experiência muito diferente. Só rapidinho, chegou uma pergunta do Lindoval, tá perguntando como você tá superando a saudade do Japão. Não, o Linoval maravilhoso. A gente. E uma coisa muito engraçada, a gente lá tentou se ver, né? Igual a gente. Que o Linoval também é do PDSE, a bolsa dele. E a gente tinha um grupo, e ele tentando se encontrar as pessoas que estavam lá, mas não tava dando muito certo. E a gente direto, desde que voltou, ai, mas eu não tô conseguindo superar, que eu voltei, não sei o que, eu fiz muitas amizades, não tô conseguindo, ainda não superei 100%, sabe? Foi uma vida muito intensa em 6 meses, e pronto, voltou à realidade. Foi como acordar de um coma, assim, ai meu Deus. Acordou de um sonho, né? Uma hora eu tô aqui, tô mergulhando em Okinawa, e de repente abri o olho e tô de volta. Ah, tudo bem. É a vida. Mas é aquilo, as coisas acontecem como tem que acontecer. Tem uma outra pergunta que chegou do Gaber Malcher. Falou, muito legal a live, pessoal, parabéns. Existe algum fórum ou grupo onde os alunos que tiveram experiência do doutorado de sanduíche trocam informações e dicas? É a Gabi. Ah, Eu conheço ela. Gabi. Oi, Gabi, obrigado Gabi, pela pergunta. a gente tem um grupo do PDSE que, em teoria, era para ficar sempre trocando, entrando quem vai fazer a próxima seleção. Mas lá tem muito aluno antigo, e vez ou outra alguém fala alguma coisa e tal, compartilha. O nosso grupo do Japão ainda não se desmontou, ainda tá lá. Por exemplo, aí chegam as pessoas novas pedindo informação e a gente dá. Mas eu não sei se tem assim algo específico para ex-alunos. Mas posso te mandar o link depois desse grandão do PDSE. Massa. Enfim, a gente está se aproximando do final, sempre 1 hora eu acho muito rápido, a gente podia falar ainda de muito mais coisa, mas a gente vai encerrando por aqui. Tem alguma última mensagem que tu queira deixar para as pessoas? Eu acho que a gente já deixou algumas mensagens, né? Algumas dicas. E eu acho que o que fica, se quiser resumir, é agradecer, não sei. Ah, agradecer pela oportunidade de poder estar compartilhando um pouco da minha história, né? Um pouco de como foi a minha trajetória para chegar aqui. E acho que a mensagem que eu posso deixar foi esse insight que eu tive, sabe? De que o mundo é uma possibilidade. Às vezes a gente vive aqui tão na nossa bolha e se fecha e acha que as coisas não são viáveis pra gente, tudo. Mas, sabe, o mundo é uma possibilidade. O mundo é uma possibilidade. Eu falo isso porque isso é quando na minha cabeça. As coisas são possíveis. Então, é continuar tentando, é não desistir. Enfim, que de alguma forma a minha trajetória também inspire alguém a continuar tentando, se tiver nesse mesmo percurso, sabe? Que as coisas vão acontecendo e a gente vai indo e vai se desenrolando. E 1 hora dá certo, né? 1 hora chega. Então, Isso mesmo. busquem conhecimento, é a mensagem final. Por favor, agradeço, obrigada. O pessoal está agradecendo aqui. Então, eu também queria te agradecer imensamente por ter topado participar aqui da nossa entrevista e por compartilhar um pouquinho da tua experiência. É legal a gente trazer pessoas diferentes para que a gente possa se identificar, né? Quem está ouvindo a gente se identificar com alguma dessas histórias. Enfim, tá aqui o Instagram da Alexia também, a gente está fazendo essa live em conjunto, né? Eu vou marcar ela lá no Instagram do Japariba. Quem quiser saber sobre mais oportunidades no Japão, então segue a gente aqui no @Japariba no Instagram e no YouTube também, onde a gente tem várias entrevistas com pessoas que vieram para o Japão de várias formas. Então tem gente que veio trabalhar, tem gente que veio estudar, enfim, um mundo de coisas
faz coisas muito diferentes, assim, de várias áreas, tá? Semana passada, não, mês passado eu estava entrevistando um brasileiro que tem uma banda de metal em Tóquio, abriu um bar. Então, assim, são histórias muito diferentes. E eu acho que a gente, né, com isso, a gente consegue alcançar mais pessoas. Então, compartilhem também, tá, essas informações. Muita coisa a Alexia trouxe aqui de informação muito preciosa. E busquem sempre conhecimento, como disseram aqui também. Um abraço, pessoal. Precisamos de mais horas de conversa. Então é isso, Verdade. gente. Muito, muito obrigado. Obrigado, Alexia, mais uma vez. E Obrigada, Guilherme. lembrem-se que a gente sempre fala aqui no Japariba. O Japão é possível. Então é isso. Bye, bye. Tchau, Arigato. tchau. Tchau, tchau. Arigatou por